Bem-vindos, madridistas! Tudo bem? Não vou conseguir ver o primeiro tempo do jogo da França, porque olha, que manhã eu tive. Agora vamos aos nomes do dia, a confirmação das renovações, os que podem sair, quem pode chegar nas próximas horas, quem pode chegar nas próximas semanas. Antes, preciso contar o que aconteceu comigo hoje cedo, porque íamos fazer o programa como sempre. E de repente, quando saio do prédio e vou até o estacionamento onde tinha deixado o carro, não o vejo. Eu pensei, poxa, o reboque levou. E alguém vai dizer, não, se alguém reclama que o reboque levou o carro e fala, não, isso é muito injusto, mas olha, se você fez algo errado, não adianta se fazer de vítima. Mas é que nesse caso, a gente não fez nada de errado. Havia umas regras pelas quais, no prédio onde tínhamos que estacionar, havia alguns estacionamentos autorizados onde não estava escrito reservado, reservador, e foi aí que estacionamos. Mas na sequência de desventuras catastróficas, o elevador do prédio quebrou. Portanto, tínhamos que subir os 5 andares a pé, subindo escadas, e dissemos, olha, vamos estacionar o mais perto possível do quinto andar, assim não precisamos subir tanto. E nesse 5º andar havia vagas disponíveis, onde não dizia que estavam reservadas, mas aconteceu que iam começar umas obras e não tinham nos avisado. Neste país, muitos agem antes de perguntar ou nem perguntam, apenas pedem desculpas. De qualquer forma, os Estados Unidos são ótimos para muitas coisas, mas para outras nem tanto, então não sei, pois não tínhamos carro. Tive que vir até aqui, até a casa do caramba, como dizem os mexicanos, para pegar finalmente meu carro, como dizem aqui também, e voltar para o prédio e perder a primeira parte do jogo da França que eu queria ver. Mas enfim, não vou ficar contando mais da minha vida para vocês. Isso é apenas uma anedota dessa aventura que vivemos aqui. Na cobertura especial. A Copa do Mundo de 2026. Bom, a confirmação sobre Bernardo Silva deve sair nas próximas horas e já vão dizer que, como Portugal vai estrear amanhã, é claro que isso é para desestabilizar Portugal, né? Brincadeiras à parte, tudo já está assinado. Essa é uma notícia de alguns dias atrás, mas a confirmação do Cucurella chegou antes, que começou depois e terminou antes, né? E nesse caso, é isso. Vão te contar. Bom, aqui realmente não convém contar, porque tanto faz, mas na seleção espanhola, se for para procurar um culpado pela má estreia, acabou sendo o Real Madrid. É sério, teve gente que falou isso de verdade. O Victor Lozano, esse cara, escreveu isso de verdade. Falaram para ele que só mandaram um tweet pro Victor Lozano e disseram que não podiam mais ajudar, porque tem gente que escreve certas coisas só para chamar atenção. Para mim, isso é uma estratégia muito ruim a nível pessoal, porque vão te achar um idiota. Tipo, não dá. Não promova. Se você já tem esse problema, então não promova, né? Não promova. Mas é incrível. Bom, então com Bernardo Silva não vão dizer isso. É a mesma coisa que podem dizer agora com a Alemanha, né? A renovação de Rüdiger também vai servir para desestabilizar a Alemanha. Bom, acontece que Rüdiger renovou, como já sabíamos que realmente ia acontecer. E ao mesmo tempo, não sei de quem ele está tirando a vaga. Pelo menos no primeiro jogo, do Rüdiger, seja Lothar Beck ou Jonathan Tah, qualquer um dos dois. Porque o bom do Antônio, igual o Nagelsmann, ainda não confia totalmente no seu estado físico. O Real Madrid confia, isso até entendo. Desculpa pelo fato de que você já tem o Antônio aí e acha que ele pode servir por mais um ano, mas vai ser preciso ficar muito atento. Acho que Mourinho vai cuidar dele para evitar o excesso de jogos das últimas temporadas, que causou muitas lesões. Estamos felizes que o Rüdiger esteja aqui, porque além disso, ele se encaixa perfeitamente no que vai ser esse vestiário que o Mourinho vai criar. E hoje estão falando sobre Schlotterbeck, cuja contratação pode se concretizar neste verão. Eu acho que ele é um zagueiro muito bom. Outro dia ele fez um gol na goleada da Alemanha contra Curaçao. E bom, como precisamos de mais um e dizem que Rubem Dias estaria se afastando do Real Madrid, acho que a opção do alemão é a mais clara.
E também tem a questão do Fran Garcia, que acabei de ouvir que seria o descartado na lateral esquerda, porque é impossível vender o Mendy, já que ele está machucado. O Cucurella foi contratado. Agora a disputa é entre Carreras e Fran Garcia. Outro dia falávamos sobre se depende de quem vai aceitar melhor ser titular. Aí não tem comparação pelo que sabemos e intuímos de como esses dois jogadores se comportam. Quem deveria sair nesse caso é o Carreras. Entendemos que ele lidaria pior em ficar no banco, embora Mourinho seja direto e deixaria isso claro, diferente do nosso outro treinador. E deve ser assim, pois quem sairá é o Fran Garcia. Mas a questão é que o Carreras foi contratado no ano passado por 60 milhões, é muito difícil colocá-lo no mercado neste verão, e muito menos emprestá-lo ou fazer algo assim. Com isso, parece que, como disse Alberto Pereiro na Onda Cero, ele vai ser o que vai sair. Com isso, já mencionamos aqui 4 nomes. O caso do Bernardo Silva, do Fran Garcia, do Rüdiger, do Schlotterbeck. E o último nome é o do Boadi, Ayoub Boadi, o volante que outro dia encantou o mundo. Os mais hipsters do futebol francês, como um loiro que há anos fala desse rapaz, já o tinham descoberto. Mas o veículo El Debate está informando que o Madrid vem acompanhando ele há algum tempo e que pode estar mais perto. O fato de conversar com o representante, com o agente do jogador, com o próprio jogador e mais tarde com o Lille. A ordem seria o contrário. Primeiro o clube, vocês sabem, mas no futebol é assim para tentar a contratação neste verão, e o garoto ficaria encantado. Mas temos o problema do Arsenal e do Paris Saint-Germain, e principalmente do Paris Saint-Germain, o de sempre, jogador francês. Porque o francês, embora jogue pelo Marrocos, o francês, o garoto, de ficar lá, não é mais normal. Mas parece que o Paris Saint-Germain sempre sai na frente, né? Pensamos o mesmo sobre Aurélien Tchouaméni, mas ele preferiu o Real Madrid ao sair do Mônaco, apesar do interesse do Paris Saint-Germain. Bom, pois é, se o Florentino conseguir o Schlotterbeck e o Boadi, seria um verão histórico, absolutamente histórico. Sobretudo porque você contrata o que o técnico quer e nas posições-chave, finalmente, né? Porque esse garoto é o PSG, esse Boadi, tem muita pinta. Eu até contrataria mais um meio-campista, talvez com um perfil mais baixo, que não seja tão caro, né? Mas esse garoto, e pela sua condição de volante, eu acho que a gente precisa dele perfeitamente compatível com Aurélien Tchouaméni, principalmente porque o Madrid precisa ter 2 jogadores nessa posição, não só um. Se um se machuca, o que você faz? E depois tem a questão das saídas, porque, claro, estamos falando de trazer muitos jogadores. E agora mesmo as 25 vagas estão ocupadas. Então, bom Gonzalo, eu acho que vai sair. Claro, Ceballos, vamos ver o que acontece com o Brahim, vamos ver o que acontece com Camavinga e assim por diante. Bom, sobre a questão da Espanha e a assunção de responsabilidades que tinha sido, inexistente na partida de ontem ou após a partida de ontem, pelo que ouvimos dos jogadores, ou pelo que ouvimos os jogadores dizerem, o Unai Simon, por exemplo, que fez um bom resumo da partida, é um goleiro, veja como Courtois nesse sentido, que fala sobre questões táticas, e acho que fala bem. Foi o que disse o Unai Simon, e por isso a Espanha foi criticada por causa do Unai Simon, por causa do Luis de la Fuente. E alguns outros jogadores também, que diziam, eles se fecharam muito, mas hoje nós tivemos muito a bola e tal. Poxa, nós somos a Espanha, já não basta ficar tocando a bola. Caramba, tem que levar perigo, tem que tentar pelas laterais. Você tem que ter jogadores driblando ali, porque senão nunca vai conseguir abrir a defesa. Eu dizia não. É que Cabo Verde, que aliás, isso é verdade, deixou Camarões de fora na classificação na África. Vamos ver no segundo jogo contra o Uruguai e depois contra a Arábia Saudita, mas principalmente contra o Uruguai, do que é feito esse Cabo Verde. Além do empate que a Espanha conseguiu nesta primeira rodada, e é sim, de verdade, é um time que enfrenta os outros de igual para igual, e realmente tem aquilo que o Unai Simon falou que tinha, de como eles são no ataque, além de como são na defesa e como são na zaga, que está
Está claro que eles têm um bom goleiro e que é difícil fazer gols neles, mas se ofensivamente puderem acrescentar algo, vamos ver isso no segundo e no terceiro jogo. Mas, cara, para justificar um empate como o da Espanha contra Cabo Verde, dizer que não deixamos Cabo Verde jogar não fica muito bem. Quer dizer, eu entendo que uma concentração de uma seleção para uma Copa do Mundo é um bunker, eles têm que se fortalecer ali. E a questão da autocrítica é algo que, mesmo que eles pensem, não vão transmitir publicamente. Com certeza por isso. E Mourinho é assim. Cuidado! Sim, sim, sim. Mourinho às vezes já criticou seus jogadores e fez autocrítica. Ele faz isso. Como muitos treinadores, ele prefere que seus jogadores não façam isso. Assunto debatido internamente no vestiário. E isso a gente pode entender tanto no Madrid quanto no resto dos clubes e, claro, nas seleções em torneios curtos, como é uma Copa do Mundo. Mas com uma falha tão grande como essa, contra um time como Cabo Verde, o fato de não haver autocrítica deixa os torcedores ainda mais irritados. E claro, o treinador, o capitão e o resto dos jogadores. Na mesma linha, isso coloca ainda mais eles na mira. No segundo jogo, muita tensão, mas o empate do Uruguai contra a Arábia Saudita facilita um pouco. Pelo menos não piora as coisas, deixa todos com um ponto. Continuo pensando, e mesmo que muitos não se importem, vou contar como a história do começo e do final do vídeo, quando a Espanha ganhou a Copa do Mundo em 2010, apesar do que muitos dizem. Não é a mesma coisa. A Espanha teve até um resultado pior, perdeu para a Suíça. Aliás, o suíço que fez o gol na Espanha em 2010, naquele primeiro jogo, era um cara nascido em Cabo Verde, um tal Fernandes, nascido em Cabo Verde. Fecho parênteses com a anedota. Naquele dia eu estava muito irritado, mas no dia seguinte falei, vamos ganhar a Copa do Mundo. E foi isso, vencemos os 2 jogos seguintes e conquistamos o título. Não sei se penso tanto quanto naquela época, porque é verdade que aquele time era especial, aquela Espanha, esta é boa, mas talvez não tanto. Mas eu acho que, e apesar de entrar com muita pressão no segundo jogo, nem se fala no terceiro contra os uruguaios. Jogando a vida, Muslera estava lá, jogou no Maracanaço, ou seja, como era antes de Muslera, goleiro do Uruguai, já existia iPhone, já existia civilização. Incrível o que faz esse goleiro, parece que no Uruguai é proibido ser goleiro. Depois, o terceiro jogo pode ser horrível, mas eu acho que a Espanha vai ganhar esses 2 próximos, embora a gente tenha colocado uma pressão sobre nós mesmos que não é normal. Bom, pessoal, é isso. Vou assistir à França e depois continuamos com mais coisas. Desculpem a ausência, veio tudo de uma vez para mim. O programa de televisão, o carro, o guincho, as viagens que eu não tinha planejado fazer. E bom, nos dias que conseguimos, fazemos 3 vídeos. Nos dias que não dá, fazemos 2. Nos vemos no próximo. Obrigado por estarem aí. Tchau.